Para iniciar este nosso curso, fazem talvez umas 3 ou 4 semanas atrás, eu dei uma palestra, uma webconferência, sobre o tema de projeção da consciência. E nesta webconferência eu já dei uma breve introdução do que é a projeção astral. Então, na aula de hoje, eu vou estar repetindo alguns slides que já utilizei nesta palestra, porém, vou estar acrescentando outros, ou seja, hoje será uma apresentação mais profunda, enquanto que aquela apresentação, aquela webconferência, na verdade, foi uma introdução sobre como esse processo funciona, o que é a projeção da consciência, e hoje, então, eu vou de novo começar com essa introdução, mas seguramente iremos além daquele conhecimento que foi passado nessa palestra introdutória. Então, se você já assistiu a palestra introdutória, é ótimo, você vai reforçar esse conhecimento e vai agregar algumas outras coisas que estarei passando hoje. E se você não assistiu a palestra introdutória, melhor ainda, então você terá uma introdução e não vai ficar perdido, porque é importante, uma vez que esse é um curso completo, nós vamos fazê-lo passo a passo, que você tenha acesso a todo o material. Lembrando que esses vídeos ficam gravados e tão logo a gente faça a edição, nós colocamos esses vídeos na área de acesso restrito aos alunos. É claro que se terminou aqui a webconferência, você entrar no site, você fala, puxa vida, o vídeo ainda não está lá? É claro, porque ainda não deu tempo de editar, não deu tempo ainda de formatar, é todo um trabalho que a gente faz aqui no computador, de áudio, vídeo, mixagem, etc. Então leva uns 3, 4, 5 dias, mas passado esse período, basta você acessar lá o site e os vídeos das nossas aulas gravadas vão estar lá disponíveis. Então, iniciemos efetivamente o nosso curso de projeção astral. E eu quero começar esse trabalho trazendo para você algumas das definições do que é, afinal, a projeção astral. Você pode chamar isso de projeção astral, você pode chamar isso de projeção da consciência, você pode chamar isso de viagem astral, você pode chamar isso de desdobramento, você pode chamar isso de um nome que você inventar. Quer saber? O nome não importa, o nome não é o mais importante. O importante é o fenômeno em si, é a técnica em si que você vai começar a aplicar, começar a utilizar e vai obter os seus próprios resultados. Então não fique tão preocupado em como se chama isso que você vai estar fazendo. Para a nossa definição aqui, vamos dizer o seguinte: projeção astral, ou projeção da consciência, ou desdobramento, é aquele fenômeno psíquico que acontece com todas as pessoas, seja conscientemente ou seja inconscientemente, onde a sua consciência, o seu corpo astral, se desdobra, ou seja, ele sai de seu próprio corpo físico e ele consegue então alcançar outras esferas, outras regiões. Ele consegue se contactar com outras pessoas, seja de um plano material, seja de um plano espiritual. E quando eu digo que esse fenômeno acontece de forma consciente ou inconsciente e que acontece com todas as pessoas, é que, embora esteja você aqui, por exemplo, fazendo um curso de projeção astral, você já sabe perfeitamente como desempenhar ou como realizar a projeção astral. Porém, como possivelmente você faz esta técnica de forma inconsciente, então você não consegue se recordar das projeções, das viagens astrais que está fazendo. Mas não é exagero da minha parte dizer que você não precisa tecnicamente aprender a fazer a projeção astral, porque você já a realiza todos os dias. O que você vai aprender aqui, pelo menos nesta aula de hoje, é como se recordar e como registrar e guardar essas informações das projeções que você já realiza. Existem várias formas de fazer projeção, nós aprenderemos várias delas, mas esta, tecnicamente, é a mais simples, é a que você faz quando está dormindo. E ao longo desse curso, você conhecerá todas as técnicas possíveis. Então, nós poderíamos nos perguntar, é possível que a minha consciência acesse um outro plano? É possível eu estar, por exemplo, aqui no plano material, no plano físico, na cidade de Campinas, e eu projetar a minha consciência para uma outra cidade, seja do mesmo estado, ou de um outro país, ou de um outro lugar do mundo, ou até mesmo de um outro planeta? É possível conduzir a minha consciência para uma esfera de tempo e espaço diferente da minha?
você perceberá que sim, só que isso, ao longo deste curso, deixará de ser uma teoria para você. Deixará de ser uma tese, porque você não vai ter que acreditar se isso é possível ou não. Você mesmo vai praticar as técnicas e nada melhor do que isso, né? Eu sou completamente avesso à ideia de que você tem que acreditar em algo. Para mim, você não tem que acreditar em nada. Você tem que fazer a experiência e tirar as suas próprias conclusões. E uma vez que você tira as suas próprias conclusões, pronto, aí você é capaz de dizer para você mesmo se aquela técnica ou se aquela realidade é ou não válida para ti. Uma vez que estamos então começando esse processo de definição, deixa eu dar então a minha definição de projeção astral. Eu quero começar com alguns depoimentos de uma forma bastante tranquila, para que você talvez até se identifique com algumas coisas. As primeiras experiências de projeção, e isso talvez você, quando você era criança, você também passou por situações parecidas, você sonhou muitas vezes que estava voando, né? Então você sonhava que atravessava as cidades, as ruas, talvez voava em cima de uma floresta, talvez voando em cima de algum lugar. Todos nós já tivemos sonhos assim, e a criança possivelmente tem muito disso, e eu como criança também tinha muito disso. E cá entre nós, este já é um primeiro relato de projeção astral. Claro que quando você é criança e você tem esses sonhos de que está voando, que está planando, você não foi orientado, e vamos entender daqui a pouco porque é assim, de que isso se tratava de uma projeção. Mas isso em si já era fenômenos de projeção. Depois, quando eu fui crescendo, ainda não tinha conhecimento dessa técnica propriamente dita, e alguns de vocês já conhecem um pouco da minha história pessoal, da minha vida pessoal, e vocês sabem que um período da minha vida eu fui frade, fui seminarista, depois fui frade por 5 anos da Igreja Católica. Então frequentei seminário, estudei filosofia, teologia, etc., todas essas coisas, e durante este período comecei a aprender algumas coisas muito interessantes, e alguns fenômenos muito interessantes também começavam a acontecer comigo. Não é de se espantar, porque, veja só, uma das coisas que nós vamos aprender, principalmente, se eu não me engano, na terceira aula, é a técnica projetiva por meio da meditação. Ou seja, quando você entra em estado meditativo, quando você entra nesse estado de concentração, você encontra um momento onde a projeção se torna extremamente favorável. Não vamos falar disso hoje, isso será dito na terceira aula, mas se fizermos um paralelo, então nessa época que eu estava no seminário, era uma época em que eu me concentrava muito, rezava muito, ficava lá na capela, de olhos fechados, me concentrando, e de uma certa forma, experiências de projeção já começavam a acontecer nesta época. Porém, dentro de um ambiente teologicamente, entre aspas, católico, onde a teologia não permite esse tipo de investigação, esse tipo de fenômeno como algo válido, então esse tipo de informação, de uma certa forma, era abafado. Mas, de uma certa forma, certos fenômenos começaram a se intensificar de uma forma muito grande. Eu não vou aqui relatar detalhes de algumas experiências, porque não vem ao caso, mas de repente eu estar, por exemplo, exatamente aqui na cidade de Campinas, e eu conseguir, então, acessar familiares lá da minha cidade de Marília, que é a minha terra natal, e nós conseguirmos, então, comunicações assim instantâneas, em tempo real, de eventos que estavam acontecendo naquele momento, e onde tanto um como o outro poderia presenciar essas situações. Mas nesta época eu ainda não tinha nenhuma abertura para estudos mais voltados para a espiritualidade, para o esoterismo, então eram fenômenos assim completamente estranhos para mim, que eu não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo. E depois que saí do seminário, depois comecei uma jornada de busca, de estudos, de procura, eu conheci o fenômeno de projeção astral, de viagem astral. E então comecei a praticar algumas técnicas, algumas bem precárias, daquelas onde você está dormindo, e de repente abri os olhos e eu percebia, nossa, como o teto está baixo. Na verdade não era o teto que estava baixo, eu que estava colado no teto, e de repente olhava para baixo,
via o meu próprio corpo. Tem experiências assim, algumas outras experiências cômicas, onde de repente estava deitado e a sensação de que estava caindo, e de repente me via no chão e achava que tinha caído da cama, mas de repente eu olho para o lado e meu corpo está lá deitado e eu tinha caído. Então, mas que coisa é essa? Afinal, eu caí ou não caí da cama? Fenômenos de projeção que iriam acontecendo espontaneamente, que nesse estado não me admiraria que você já passou por alguma experiência parecida destas que eu estou relatando, né? Inclusive, se algum aí da sala já passou alguma experiência parecida, pode nesse momento aí digitar o número 1, né? Para confirmar que já passou por alguma experiência parecida ou alguma coisa parecida em relação a isso. Se não passou, lá já tem algumas pessoas falando que passaram, né? Experiências parecidas. Então, se não passou, seguramente vai passar, principalmente depois de ter realizado esse curso. Então, lá a Sônia falando que já passou, a Ana Bonfante falando que já passou, experiências parecidas, a Janice, a Lu, né? Também falando que já passou. De fato, é muito difícil uma pessoa que não tenha passado por experiências assim. Só que essas experiências, enquanto você não domina a técnica, enquanto você não sabe exatamente do que se trata isso que você está fazendo, você fica no plano do amadorismo, né? Então, eu faria a seguinte comparação. É como se você, possivelmente, tem a sua carteira de motorista, e você então entrasse dentro de um carro de corrida, de uma competição de Fórmula 1. Então, eu perguntaria, você sabe dirigir? Bom, é claro que você sabe dirigir, mas você participaria de uma corrida de Fórmula 1 pilotando um daqueles carros de corrida? Aí talvez a pergunta é outra, porque, de repente, nós precisamos de um preparo mais profissional. E se eu vou ganhar a corrida, isso está fora de questão completamente. Talvez eu nunca pilotei um carro de corrida. Então, você vai ter o plano do amadorismo e o plano profissional. Você sabe dirigir um carro, mas dirigir um carro de Fórmula 1 para participar de uma competição, de uma corrida profissional, talvez você não estaria apto. E a analogia que eu faço é mais ou menos essa. Todos nós, em uma certa medida, já nos lembramos, ou já passamos, ou já tivemos algum tipo de experiência de projeção astral de forma consciente. Só que isso tudo de uma forma muito amadora. E grande parte do meu trabalho hoje é fazer com que as suas experiências de desdobramento, as suas viagens astrais, se tornem um pouco mais profissionais. E se você for interessado no assunto, você vai começar a praticar as técnicas, vai começar a colocar em prática as coisas que eu vou estar falando aqui e seguramente, então, vai se tornar uma pessoa profissional, vai ser um projetista, né, profissional naquilo que está fazendo. Apenas para a nossa localização, isso eu já dei numa palestra introdutória anteriormente, existem vários relatos, né, de várias tradições religiosas que citam a projeção astral. Aí está, no Gênesis, você encontra várias referências a isso, principalmente ao modo como a vida humana começa. Então existe o corpo, então Deus coloca o sopro divino dentro daquele corpo, e aí já começa então essa primeira ideia de que corpo e espírito são realidades diferentes. Existe o corpo e Deus dá o sopro de vida para esse corpo. Essa é uma primeira ideia para que possamos compreender a projeção astral, de que o seu corpo e a sua alma e o seu espírito são coisas diferentes. Então, se a sua cosmovisão, ou se a sua teovisão, a sua visão de Deus, tem uma tendência mais judaico-cristã, você já encontra aí algum referencial relacionado a essa ideia de que seu corpo e que o seu espírito são entidades diferentes. E aí está uma frase de São Paulo, o apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. São Paulo está fazendo um relato da seguinte forma: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Na nossa linguagem de curso, a gente diria: eu conheci um cara, gente fina, né, um homem em Cristo, uma pessoa de confiança, uma pessoa que, se ele falou que isso é verdade, deve ser, que ele se projetou para um tempo e um espaço diferente desse planeta Terra, né? Se ele estava no corpo, se ele estava fora do corpo, isso eu não sei dizer, porque eu não conheço essas técnicas de projeção astral. Isso que São Paulo está querendo dizer nessa colocação dele. E ele continua no versículo 3.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Isso você perceberá na medida em que se tornar um projetor astral profissional. Por quê? Porque você vai começar a ter contato com planos espirituais muito elevados. Então já imaginou você com a capacidade de visitar uma biblioteca no plano espiritual, onde você terá acesso a informações que no plano comum não estão acessíveis? Você perceberá, por exemplo, que os grandes gênios da humanidade, os grandes insights, as grandes ideias surgiram neste plano. Mas não é apenas na tradição judaico-cristã que você encontrará referências a isso. Você pode pegar, por exemplo, na tradição hinduísta, nos Vedas, você tem lá algumas comparações. Por exemplo, nesse antigo texto, né? O texto dos Vedas é interessante porque você vai ver pessoas que dizem que esse texto possui 5.000 anos, outros vão dizer que possui 10.000 anos, outros vão dizer que esse texto possui mais de 100.000 anos. Então é uma incógnita a respeito da validade, ou melhor, do tempo onde esse texto foi escrito. De qualquer forma, aí está um trecho desse texto que diz o seguinte, que o ser humano é como um cocheiro na carruagem. A carruagem é o seu corpo, e o cocheiro é a sua consciência astral. De novo, então, essa divisão de corpo e espírito. O cocheiro pode deixar a carruagem pelo período que desejar. Se a carruagem quebrar, o cocheiro pode sair dela permanentemente, morar nos domínios astrais e retornar e conseguir uma nova carruagem. Essa passagem também revela aí essa distinção entre corpo físico e corpo astral. Mas no cristianismo você tem referências, no hinduísmo você tem referências, os egípcios então eram mestres disso, né? Eles falavam do Ka e do Ba, que é o corpo astral, o Ka, e o Ba é o espírito, e eles diziam que tanto o seu corpo astral como o seu espírito podem deixar a concha terrestre do eu à vontade. Esse espírito, ele pode abandonar o corpo à vontade. Eu não vou me demorar muito na distinção entre corpo astral e espírito, porque isso nos tomaria um tempo muito grande, e eu vou recomendar que você estude a respeito das distinções entre corpo astral e espírito. Mas basicamente nós podemos dizer assim que o espírito trata-se da sua essência, mas você possui vários corpos, que são como camadas. Então você tem o corpo físico, e o corpo astral é esse duplo etérico, e se chama duplo porque ele duplica o seu corpo físico, ou seja, ele é imediatamente igual ao seu corpo físico, só que ele é constituído de um formato energético. E dentro desse duplo etérico, ou duplo astral, ou corpo astral, são sinônimos, você então, além desse corpo astral, você tem o seu corpo espiritual. Não vou fazer essa distinção agora, porque seria bastante complicado e nós perderíamos uma aula inteira só para falar disso. Mas os egípcios dominavam brilhantemente a técnica de projeção astral. Ao invés de fazer uso de anestesias em momentos onde eram realizadas cirurgias, o que eles faziam? Eles preparavam o paciente para que esse paciente deixasse o corpo físico, ficasse no plano astral, e enquanto isso os médicos egípcios curavam o corpo físico, e depois que a cirurgia estivesse pronta, esse paciente então retornava o seu corpo astral, a sua consciência voltava e migrava novamente ao corpo físico. E muitos textos antigos relatam que essa era uma prática comum, seria uma anestesia, né? Uma anestesia espiritual, onde o paciente dessa forma não estaria sentindo dor. Então nós temos muitos relatos antigos, mas como eu já falei para você, não basta ficar olhando esses relatos antigos, esses textos antigos, ou ficar tentando provar por A mais B, porque está escrito na Bíblia, está escrito nos textos sagrados da Índia, está escrito nos textos sagrados do Egito. Não vamos nos dar esse trabalho. Vamos sim mostrar a técnica, mostrar os procedimentos, e você vai realizar a técnica e vai tirar as suas próprias conclusões. Nada melhor do que isso, mesmo porque de nada adiantaria você ficar aí conhecendo um monte de técnicas se você não sabe o que fazer com ela. Então,
sem mais delongas, surge então a seguinte pergunta, né? As chances desses povos antigos dominarem a projeção astral são gigantescas. Nós presenciamos, por exemplo, arquiteturas extremamente complexas, como as pirâmides do Egito e as pirâmides da América do Sul e da América Central, e vamos perceber algumas coisas muito curiosas, como, por exemplo, que essas pirâmides possuem não apenas numerações, mas cálculos de formato e também a disposição dessas pirâmides de formas muito similares entre uma pirâmide e outra, sendo que uma está de um lado do planeta, outra está do outro lado do planeta, e você vai perceber ali coincidências extremamente absurdas, como se fosse o mesmo engenheiro, o mesmo arquiteto que realizasse essas construções, né? Embora a gente possa notar alguma diferença, mas em se tratando de cálculos numéricos, em se tratando de disposições matemáticas, as comparações entre essas pirâmides são muito próximas. E aí surge, né? Será que existia, né? Porque nós temos uma distância não apenas de espaço, mas também de tempo entre essas civilizações maias, civilizações egípcias, por exemplo, civilizações incas, uma distância muito grande. E a única resposta possível é que esses povos, sim, eles dominavam a projeção astral. Então, de repente, um cientista do astral saía de seu próprio corpo, ia então visitar outros países, e quando ele voltava, ele trazia esse conhecimento e falava: olha pessoal, lá no... Imaginemos que eu fosse um sacerdote egípcio, né? Eu visitasse então a América Central, visse lá as pirâmides, fala, lá do outro lado do mundo tem uma construção assim, com essa matemática, com esses cálculos, e nós podemos realizar algo similar, ou vice-versa, né? Nós temos aí as construções, por exemplo, de Machu Picchu, onde até hoje, eu li a respeito desse estudo, já foi oferecido somas milionárias para que construtores modernos criassem réplicas de uma cidade, por exemplo, como Machu Picchu, nas mesmas condições. E eles dizem, olha, fazer uma coisa dessa, com a tecnologia que nós temos hoje, é uma coisa praticamente impossível. Não dá para fazer, e até hoje ninguém se atreveu a fazer algo parecido. Não apenas isso, cálculos planetários, cálculos estelares, porque você verá que com a projeção astral você consegue, por exemplo, acessar outras esferas além do planeta Terra, né? Você será capaz de dizer, por exemplo, se a bandeira dos Estados Unidos, que está fincada na Lua, se ela está lá estática, parada, se a bandeira já caiu, ou se ela está balançando. Você será capaz de ter acesso a essa informação? Você será capaz de acessar outros planetas? E dependendo da sua capacidade, você será capaz de acessar até outros universos? E quando a gente vê cálculos tão precisos, né, como o calendário maia, hoje existe muita especulação, né, sobre o 2012, porque todo o calendário maia foi constituído a partir de cálculos muito exatos, e mesmo o nosso calendário atual, ele não é tão preciso, tão exato quanto esse calendário. Então, de onde é que será que esse povo tirou todo esse conhecimento? Será que eles tinham foguetes espaciais ou telescópios extremamente avançados, tão avançados que nós não temos hoje, e eles conseguiam então conectar essas informações por meio de alguma tecnologia que ainda hoje não é conhecida? Na minha interpretação, essa tecnologia é a projeção astral. Ou seja, quando você pensa na projeção astral como uma resposta para tantos enigmas, você começa a entender que tudo começa a fazer sentido e todas as peças desse quebra-cabeça misterioso começam a se encaixar. Sim, a projeção astral seria a única resposta, no meu entendimento, até hoje aceitável, para que diferentes culturas, diferentes povos, diferentes civilizações de diferentes tempos tivessem acesso a informações tão precisas, tão parecidas umas com as outras, todas essas informações acessadas por meio da projeção da consciência, que é essa técnica que estaremos realizando hoje. Ou melhor, que estaremos aprendendo a realizar a partir de hoje. Claro que nem sempre foi assim.
na Idade Média, essa técnica foi veementemente proibida, porque imagine você tendo acesso a tanto conhecimento, e esse conhecimento todo seria uma grande competição com os padres da igreja, seria uma grande competição com o conhecimento estabelecido. De repente, quem é você para dizer que a Terra tem esse formato X, quando nós afirmamos que a Terra é plana, e etc. Então, tudo isso foi muito proibido, foi muito vetado, e apenas nos últimos anos, nessa última década, é que, enfim, a projeção astral vem sendo novamente estudada, não apenas por leigos, não apenas por esotéricos, mas por universidades sérias. Existem várias experiências que estão sendo feitas sobre projeção astral. Inclusive, tempos atrás eu assisti um documentário na Discovery Channel, também falando sobre projeção astral, sobre vários pesquisadores que estão ingressando nesse tema e que estão tentando descobrir mais a respeito disso tudo. E aqui estamos nós, em plena era de internet, via online, oferecendo um curso de projeção astral para que você tire suas próprias conclusões e faça a própria experiência. Bom, como é que acontece a projeção astral? De 4 tipos diferentes e de um 5º tipo que eu vou falar daqui a pouco, só que é um tipo mais inusitado. O primeiro tipo de projeção astral, ou projeção da consciência, ou desdobramento, ou o nome que você quiser dar, como eu já disse, ocorre por acidente. E quando eu digo acidente, acidente literalmente falando, de repente você está... Não vamos colocar você, ok? Não vamos ser trágicos aqui. Uma pessoa está dirigindo um carro e ela tem um violento acidente, e nesse violento acidente algo muito misterioso acontece. Ela sofre uma projeção espontânea, uma projeção por acidente. Ela é capaz de ver o acidente, ela é capaz de presenciar a situação, ela é capaz de ver o corpo dela ali jogado no chão ou entre as peças do carro, os ferros do carro ali amassado. Ela é capaz de ver o corpo dela nos destroços, e ela percebe tudo aquilo, e nesse momento ela não está sentindo dor nenhuma, mas ela vê aquilo acontecendo. E depois ela cai em inconsciência, e quando acorda ela está no hospital, está se reabilitando, mas ela teve esse momento. Esse tipo de relato é muito mais comum do que você imagina. Eu mesmo, como psicoterapeuta, já atendi várias pessoas que sofreram acidentes e me relataram uma situação muito parecida. Essa que eu estou colocando é de uns exemplos de um paciente que eu atendi uma vez, né? Várias situações, então, onde você sofre um choque violento no seu corpo, e aí a sua consciência, talvez até por um mecanismo de defesa, se projeta de seu corpo. Uma outra situação que seria por acidente são nas cirurgias, né? A pessoa é anestesiada, e nesta anestesia, de repente ela está lá deitada e ela começa a observar a cirurgia acontecendo. Isso aconteceu já com muitas pessoas. Eu já perdi a conta, porque eu atendo muita gente, eu converso com muita gente o tempo todo, esse é o meu trabalho. Já perdi a conta de quantas pessoas, eu felizmente nunca sofri uma cirurgia, mas pessoas que já sofreram cirurgia e relatam a mesma história. Elas são capazes de ver o corpo delas sendo operado, porque elas estão no efeito anestésico. Então, esse é um tipo de projeção astral por acidente. E elas, embora estejam cientificamente dormindo, né, cientificamente anestesiadas, elas são capazes de dizer tudo o que o médico estava falando, de relatar tudo o que aconteceu durante a cirurgia. Isso é muito mais comum, e eu tenho certeza que aqui nesta sala, nessa webconferência, muitos de vocês já presenciaram, já ouviram relatos assim. Se alguns de vocês nessa sala já ouviu, ao invés de colocar podemos colocar sim, né, para não confundir com a questão do áudio. Se você já passou por situação assim, coloca apenas um S, né, que será o suficiente. A gente sabe que está significando sim. De relatos de pessoas que você conhece, de amigos, de familiares, que já passaram por situações como essa, porque isso realmente é muito mais comum do que você imagina. Lá está a Sônia falando que sim, ela já teve casos parecidos com esse, que eu acredito que tenha tido mesmo, e por aí vai. Então, esse é o tipo de projeção mais comum. Um tipo de projeção também astral por acidente, nós poderíamos colocar dentro
dessa primeira catalogação seria pelo uso de drogas, pelo uso de substâncias que fazem com que a sua consciência se desprenda. Porém, isso se trata, como é o jargão antidrogas, uma viagem sem volta, né? Então é um tipo de viagem astral que você não deve se atrever a fazer. O uso de cocaína, LSD ou alguma outra substância alucinógena, você não deve fazer uso disso. Em breve eu estou preparando uma palestra sobre os efeitos das drogas no nosso corpo e como isso prejudica o nosso corpo astral. Então esse tipo de projeção, fazendo uso de substâncias alucinógenas, sempre será prejudicial, porque ele vai gradualmente destruindo o seu corpo astral, você vai se tornando uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente energeticamente falando. Ali está a Sônia, por exemplo, falando. Esse tipo de projeção por acidente, por anestesia, não aconteceu com ela, mas com uma pessoa muito próxima. E por aí vai. Então, esse tipo de projeção astral, eu estou demorando um pouco para falar disso, por quê? Porque é a última vez que eu vou falar, não vou falar mais dele. Porque nós não vamos aqui fazer um curso de projeção astral. Vamos então aprender a técnica de projeção astral por acidente. Não, eu não quero que ninguém sofra um acidente aqui, não quero que ninguém tome anestesia e não quero que ninguém use drogas. Então, esse tipo de projeção astral encerra-se aqui a discussão. Não vou mais tratar dele, por isso que eu me demorei um pouco, porque esse tipo de projeção astral, tomara que nunca aconteça com você, que você nunca precise passar e dizer, ó, realizei a projeção astral, mas foi por acidente. Tomara que isso nunca aconteça contigo. Nós vamos nos concentrar, e aí consiste então as 4 aulas, nessas outras formas, que inclusive depois, na tela está errado, vocês corrijam o número, tá? Depois vocês façam a correção do número. Mas a segunda forma é a projeção em estado de sonho. A terceira forma, na zona crepuscular, já vou explicar o que é isso. A quarta forma, no estado meditativo. E a quinta forma, em qualquer hora, em qualquer lugar. O estado de sonho é quando você está dormindo. Então você dorme, é a técnica que nós vamos aprender hoje, e você é capaz de fazer a projeção da sua consciência. Você sonha, mas de repente você acorda no sonho e você diz, olha só, eu estou sonhando. E eu sou capaz de controlar isso. E já que eu estou aqui controlando essa realidade, eu sou capaz de levitar, eu sou capaz de observar a minha realidade, isso tudo no sonho, eu quero me deslocar para tal lugar, eu quero me encontrar com tal pessoa. Mas você fará isso tudo consciente, porque no fundo não se trata de um sonho. Nós vamos aprender a diferença já já. Se trata de uma projeção astral que acontece com todas as pessoas, todas as noites, com a diferença que agora você terá lucidez do que está acontecendo com você. A segunda forma, na zona crepuscular, é uma técnica que eu vou ensinar para você de fazer projeção astral, naquele momento em que você se deita, mas ainda não é o sonho, e você está prestes a adormecer, mas aí nesse momento você faz a sua projeção astral. Isso eu ensinarei na semana que vem, na segunda aula, e também a técnica de projeção no estado meditativo eu também ensinarei nessa segunda aula. Quando você sentado, numa cadeira, por exemplo, ou numa posição de yoga, você fecha seus olhos e você realiza uma mentalização para fazer a projeção da consciência. E na última aula, nós vamos então falar dessa projeção que se faz em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você pode estar aqui nessa webconferência e você de repente pode se projetar e ficar aqui do meu lado, assistindo essa webconferência ao vivo aqui comigo. Isso também é possível, isso é um nível mais avançado, e nós vamos aprender essa técnica também. Agora, o que vale a pena falar rapidamente é que existe ainda as projeções induzidas por mestres. Mestres da espiritualidade, pessoas do plano físico ou do plano espiritual. Tecnicamente eu já passei por uma experiência assim, só que eu não gostaria de partilhá-la com ninguém, essa experiência, mas isso é perfeitamente possível quando você está na sua consciência e no seu corpo, e vem um ente de ordem espiritual superior, e esse ente de ordem superior, ele faz a sua projeção. Não é você que está se projetando. É uma projeção, então, conduzida por alguém, conduzida por um mentor, ou, se você tiver a sorte de conhecer uma pessoa assim, de conhecer um mestre verdadeiro,
uma grande personalidade na sua vida, no aspecto físico, essa pessoa também será capaz de produzir uma projeção em você. Porém, isso são situações raras, de tal ordem que na aula de hoje nós vamos nos concentrar na projeção em estado de sonho, na aula que vem, na projeção no estado crepuscular, na terceira aula, a projeção no estado meditativo, na quarta aula, a projeção a qualquer momento, em qualquer lugar, aí para um nível mais avançado. Que já adianto para você, esse nível mais avançado não será em um mês de curso que você conseguirá fazer a técnica. Porém, se trata de um curso completo, então você vai compreender essa técnica, vai aprender como ela é feita, e aí vai caber a você a disciplina de estar realizando essa técnica todos os dias, e vai chegar um momento em que você vai alcançar esse estágio 4, né, de ser capaz de se projetar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas hoje vamos então a esse primeiro momento, a projeção pelo sonho, que, a meu entender, e eu recomendo que você faça isso, será sinceramente a que você mais vai desfrutar. E eu explico por quê. Porque você pode sim aprender uma técnica de projeção quando está meditando, por exemplo, que você aprenderá isso na terceira aula. Mas vai tirar muito tempo da sua vida, né? Então, imaginemos que você se dedique a fazer a projeção por meditação. Então você vai ter que parar a sua rotina, parar o seu trabalho, e vai ter então que preparar o cenário. Eu vou explicar como isso é feito na terceira aula, e isso vai levar da sua parte 1, 2, 3 horas para que você realize essa técnica. E não é todo mundo que tem 1, 2, 3 horas para realizar uma técnica todos os dias, para ficar bom nisso. Mas, cá entre nós, todos nós tiramos 6, 7, 8 horas de sono todos os dias. E, entre aspas, esse tempo está sendo um pouco que desperdiçado, não é verdade? Porque você não está fazendo muita coisa ali, você se deita para dormir. Então, para o buscador, fazer a projeção pelo sonho é um grande negócio. Porque, sim, você dorme, você descansa o seu corpo físico, mas a sua consciência continua ativa. Você não dorme na consciência. E aí, nesse momento, você vai estudar em planos espirituais, você vai se encontrar com pessoas queridas, você vai pesquisar coisas que você precisa saber. E isso num aspecto muito prático. Imaginemos que você é um negociante, você pode negociar com as pessoas num plano astral, ou até falar algo que a princípio pode parecer para você que é uma coisa meio antiética, mas eu vou provar que não é. Você, por exemplo, está negociando uma coisa com uma pessoa, e ela está sendo muito irredutível naquela negociação, e você já domina a técnica de projeção astral. Então você faz o seu desdobramento, e no plano astral, à noite, você vai lá, localiza aquela pessoa, eu vou te ensinar como localizar, e você negocia com ela no plano astral. Só que, claro, para você estar de uma forma consciente, para essa pessoa de forma inconsciente. E ela acorda no outro dia, de repente ela até liga para você, e ela está mais propensa a fazer aquele negócio. Aí você fala, eu estou manipulando as pessoas? Não, você está dialogando com ela no plano astral. Ela tem o livre-arbítrio de negar isso. Mas foi um estímulo a mais que você levou para a negociação, um convencimento a mais. E outras coisas que, na verdade, as possibilidades com a projeção astral são tão infinitas que você ficará realmente surpreso e vai começar a achar que 8 horas de sono são poucas para fazer tudo aquilo que você gostaria de estar fazendo. Mas vamos lá. Como é então que se realiza esse negócio de projeção astral pelos sonhos? Primeira coisa é aprender a discernir que existem diferentes tipos de sonhar. Eu coloquei aqui 3 categorias de sonhos. A primeira categoria de sonho é o sonho do observador. É aquela categoria de sonho onde você está vendo as coisas acontecerem para você. Você está assistindo o sonho. É a mesma coisa que você ligasse a televisão da sua casa e você está assistindo um filme. Então você está assistindo um filme com você no filme, você não está dentro do filme, você assiste você fazendo alguma coisa. Esse tipo de sonho é chamado sonho do presságio, é o sonho do aviso. Esses tempos atrás, conversava com uma pessoa muito querida por mim, e ela me relatava algo assim. Ela disse para mim que sempre sonhou que o irmão dela estaria sofrendo um acidente determinado, um acidente X, e ela temia muito por isso.
e passado um tempo, de fato, o irmão sofreu aquele acidente que ela estava sonhando. Então, esse é o sonho do observador. Quando você sonha que você está no sonho, que você está vendo outra pessoa, ou às vezes você nem está no sonho, mas você assiste coisas acontecendo sem que você mesmo esteja participando, trata-se de um presságio, trata-se de um aviso. Esse sonho, se envolver outras pessoas, você deve se apressar a comunicá-las, a avisá-las, a dar um toque. Claro, não de forma alarmista nem apocalíptica, mas de uma forma sincera, de uma forma que você realmente se preocupa com a pessoa e você quer contribuir, então que ela tenha mais atenção, mais cautela naquele aspecto X, Y, Z da vida dela, porque você percebeu alguma coisa negativa. E como eu coloquei ali do lado, não existem sonhos ruins. Então você sonha com uma pessoa sofrendo um acidente, como é o caso desse exemplo que eu dei. Olha, isso não é um sonho ruim. Esse sonho está tentando avisar, está tentando fazer com que você evite que algo aconteça. Aí está a Ana avisando que isso acontece muito com ela. Então, você está tendo um sonho de presságio. Não é um sonho ruim. Tem aquele ditado que diz, né? Quem avisa, amigo é. Então, se o seu sonho está te avisando, é porque existe um plano da espiritualidade que está realmente preocupado em fazer com que certas coisas negativas não aconteçam. Então, se você tem um sonho ruim, agradeça pelo aviso. O segundo tipo de sonho é o sonho onde você sofre uma certa angústia, tem um certo mal-estar, você está sofrendo algum tipo de opressão, ou de repente alguém que está te perseguindo, alguém que está te maltratando, alguém que está te batendo, ou você se sente perdido num lugar, ou você se sente muito desconfortável passando por algum tipo de situação. E repare, neste sonho você está sofrendo essas angústias. Diferente do primeiro, onde você está assistindo alguma coisa acontecendo. Nesse segundo sonho, você está sofrendo alguma angústia, você está sofrendo alguma pressão, você está sofrendo alguma perseguição, você está sofrendo alguma lesão. Esse tipo de sonho é um aviso do universo para você. É um sonho bem psicanalítico, na verdade. É um sonho que está dizendo que alguma coisa de errada está acontecendo na sua vida. E você precisa fazer algo para mudar isso. Por quê? Porque o plano astral, ele tem uma compreensão de tempo muito diferente do tempo como concebemos no plano físico. Imaginemos que você tomou hoje uma atitude que você não sabe se é adequada ou se é inadequada. Você não sabe, você não é capaz de visualizar o futuro, você não sabe o que acontecerá lá. E você tomou aquela atitude X e está na dúvida se perseverar nessa atitude será bom ou se será ruim. E aí você começa a sonhar que está sendo perseguido, ou que está sendo maltratado, ou que alguém está tirando alguma coisa de você. Ora, no plano astral, o seu corpo astral já foi lá no futuro e já voltou. E ele está dizendo, olha, aquela atitude que você tomou, esquece, conserta isso, toma outras atitudes, faça outras coisas, porque não vai dar certo. Então é o seu próprio corpo astral que já está antecipando sentimentos de angústia que você terá se perseverar nessas ações. Por isso, de novo, não existem sonhos ruins. Você fala, foi um pesadelo, eu sonhei que estava sendo perseguido. Não, isso é ótimo. É sinal de que você está fazendo alguma coisa errada na sua vida e você precisa mudar a direção. Então agradeça pelo sinal, assim que você acordar, e reflita sobre o que esse pesadelo, o que esse sonho de angústia, o que ele está comunicando para você. E o terceiro sonho, este sim, aí chega ao que nos interessa, é o sonho de viagem astral. É o sonho propriamente dito. E você vai me perguntar, como é que eu vou diferenciar um sonho, um pesadelo, por exemplo, ou um sonho qualquer, de uma viagem astral? Muito simples. Primeiro que, na viagem astral, você sabe que está em viagem astral. Você está sonhando, mas você sabe que se trata de um sonho. E se você sabe que é um sonho, então acredite, não é mais sonho, é uma viagem astral. Você está no sonho e você diz, nossa, eu estou sonhando, coisas estranhas estão acontecendo aqui. Isso já é uma viagem astral. Você é capaz, você tem consciência para dialogar com você mesmo. A segunda forma de diferenciar isso é o seguinte.
Vamos equiparar o sonho número 2 com o sonho número 3. Você sonha, por exemplo, que está sendo perseguido por uma pessoa X, né? Ou vamos pegar um exemplo que se aplica aos dois. É que você está atravessando uma rua e que carros estão atropelando você. E aí você diz assim: parem esses carros agora. E aí aquele carro que vinha, ele para e se desvia de você e não te atropela mais. Então esse é o sonho número 2, não é uma viagem astral. Por quê? Porque você está interferindo na realidade. Na viagem astral, você falar para o carro: pare os carros, e os carros não vão ver você, eles vão continuar atravessando como se você não existisse. Então, a realidade não vai se alterar porque você está ali. Claro, você está projetado enquanto consciência, você não afeta o plano físico, mas você interage com o plano físico. Você é capaz de sair da sua casa e ir para uma avenida movimentada da sua casa, e as coisas vão continuar acontecendo normalmente, quer você queira ou não. Então isso é uma viagem astral. Agora, se você é capaz de interferir na realidade, isso ainda é um sonho. É um sonho do número 2, por exemplo. Porque, enquanto projetado, você está no ambiente de fato. E enquanto se trata apenas de um sonho, você está no seu universo mental. Essa é a diferença fundamental, e a partir disso, você não terá mais dúvida se se trata de um sonho ou se trata de uma viagem astral. Mas vamos então aprender a alcançar esse estado, porque o sonho do presságio você já tem, e o sonho do observador você também já tem, e do participante também. Primeira coisa que você tem que considerar é que esse estado onírico, estado de sonho, sempre está acontecendo contigo. Todas as noites. Todas as noites. Não existe noite em que você não durma e sonhe. E aí você vai falar assim: mas eu não me lembro do que eu estou sonhando. Isso acontece por 2 motivos. Ou você está cansado demais, está desgastado demais, teve um dia muito estressante, um dia muito cansativo, e aí você se deitou e parece que a noite foi curta, você fechou o olho, já abriu, parece que já é outro dia. Então isso faz com que você não se lembre de seus sonhos. Ou o caso número 2, você teve sonhos, você acessou esses sonhos, só que você não achou que isso fosse sonhos. Por quê? Porque algumas pessoas... quantos sentidos nós temos? Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. E você considera como sonho apenas aquele que é gerado pelo primeiro sentido, da visão. Mas muitas vezes você pode ter um sonho auditivo, ou um sonho olfativo, ou um sonho palativo. Você acorda, por exemplo, com um gosto estranho na boca, e você não comeu nada enquanto estava dormindo. Você teve um sonho palativo, foi um sonho, só que nunca te ensinaram que isso também é um sonho. Só ensinaram para você o que era sonho, aquilo que você via. E hoje você está aprendendo que você pode ter sonhos auditivos, coisas que você ouve, e aí você acorda com aquela frase, com aquela palavra, com aquela música, você esteve sonhando. Você não viu nada, mas você teve um sonho que estimulou outro aspecto sensorial da sua vida. Então, você sempre está sonhando, mas você não vai se lembrar dos sonhos por essa ou por aquela razão. Se você sempre está sonhando, o seu problema na projeção da consciência não é que você não faz a projeção. O seu problema na projeção da consciência, em se tratando desse primeiro método de se projetar, é porque você não está se lembrando da viagem, não está se lembrando da projeção. Não há reserva nenhuma em minha parte em dizer que você faz viagem astral todas as noites, só que você não se recorda delas. Então, a primeira dica para que você comece a se recordar das viagens astrais é você dormir o suficiente. Muitas vezes você está dormindo menos do que é necessário para o seu corpo. De repente, seu corpo precisa de 8 horas de sono e você dorme 6. Ou seu corpo precisa de 9 horas de sono e você dorme 7. Você precisa avaliar, ter mais carinho, mais respeito pelo seu corpo e perceber quantas horas de sono ele realmente precisa. Infelizmente, para muitas pessoas, isso não é possível devido ao trabalho, ao ritmo estressante da vida, etc. Mas o legal seria você dormir cedo, dormir por volta de 10, 11 horas da noite no máximo, e deixar o seu corpo acordar naturalmente nos próximos dias. E aí você vai ter uma base
de quanto que o seu corpo precisa para dormir. Eu, particularmente, preciso dormir pouco. Eu naturalmente acordo por volta de 5 horas da manhã, mas não é porque o despertador tocou, porque meu corpo já descansou o suficiente, então ele me acorda dizendo, olha, já está tudo bem, você já teve o descanso que precisava, agora vai viver a sua vida. Mas outras pessoas precisam dormir mais. E o segundo motivo que pode prejudicar as suas lembranças das viagens astrais é porque você vai para a cama com muito problema, pensando no dia de amanhã, o que você tem que fazer, o que você tem que resolver, ou você assiste um programa de televisão, sei lá, um filme, alguma coisa, e às vezes dorme assistindo televisão, ou terminou o programa, já desliga e dorme. Então isso é extremamente prejudicial, porque sua mente está muito poluída. O legal seria você desligar a televisão, fazer uma meditação de 15, 20 minutos, meia hora, e somente então ir para a cama dormir, tendo feito essa faxina mental. Senão isso vai de fato prejudicar a sua projeção. E olha que interessante, né? Como eu disse no início, nesse primeiro caso você já aprendeu que existem várias formas de se projetar. A projeção onírica, que é a de hoje, a projeção no estado, que é esse estado que eu vou ensinar na semana que vem, quando você começa a dormir, mas ainda não pegou no sonho, existe uma técnica para isso, você vai aprender isso semana que vem. A terceira técnica, que é a projeção na meditação, e a quarta técnica, projetar-se em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas esta primeira técnica, na verdade, eu não tenho nada para ensinar para você. Eu tenho que ensinar você a dormir bem, e tenho que ensinar você a se lembrar do que aconteceu enquanto você estava dormindo. Porque a projeção já acontece naturalmente contigo. Quando isso acontece? Aí está um gráfico que eu quero que você acompanhe. De 0 aos 10 ou 15 primeiros minutos, logo quando você se deita para dormir, nós chamamos esse estado de estado hipnógeno. Na semana que vem, eu ensinarei você a fazer uma projeção do estado hipnógeno, que é do 0 aos 15 primeiros minutos antes de dormir. Você será capaz de fazer isso. Mas hoje vamos nos concentrar nessa parte azul, que é o estado alfa. Sabemos o seguinte, que o seu cérebro possui frequências, impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, agora que você está aqui acordado, esses impulsos elétricos estão na faixa de 14 a 21 ciclos por segundo. Quando você começa a relaxar, a adormecer, ou quando você está dormindo, a sua frequência cerebral cai. Ela entra no estado que nós chamamos de alfa, representado ali pela letra A. E os seus impulsos cerebrais caem de 14 a 7 ciclos por segundo. Depois você vai ter um outro estado, que é o estado delta, que é um estado onde os seus ciclos de segundo caem abaixo de 7 ciclos por segundo, que é também chamado de REM. É uma sigla em inglês que se chama Rapid Eye Movement. É quando a pessoa está dormindo e é possível perceber que existe uma grande agitação nos olhos dela, mesmo ela estando com os olhos fechados. E o que normalmente acontece com o ser humano normal é o seguinte: de 0 a 10 minutos, estado hipnógeno, é o estado onde os seus sonhos começam a acontecer. Depois você já entra em estado alfa, isso leva de 90 a 100 minutos. E aí você entra em estado delta, que é de 5 a 10 minutos. Depois novamente estado alfa, mais 90 a 100 minutos, e assim se intercalando até você despertar. E a projeção astral irá acontecer exatamente aqui. É no estado alfa. No estado delta você não tem projeção astral. Tanto é que se você acorda no meio do estado alfa, no meio de projeção astral, você acorda bem, acorda tranquilo. Mas se você acorda no estado delta, que é esse momento de mais oscilação, você acorda irritado, acorda com dor de cabeça e assim por diante. E nós vamos então, existem duas formas de se fazer isso. Você acordar, por exemplo, naturalmente, aí você vai acordar em estado alfa, e aí você terá na sua cabeceira, na sua cama, você terá caderno e caneta, assim como eu tenho na minha cabeceira caderno e caneta, e aí você acorda naturalmente. Se você acorda naturalmente, você acordou em alfa, e pega imediatamente no caderno e caneta e começa a anotar qualquer coisa que você se lembre que sonhou. Se você fizer isso a partir de hoje, e acordar amanhã para anotar o que você sonhou, sabe o que vai acontecer? Possivelmente nada, muito pouca coisa. Você vai se lembrar de uma ou duas palavras e quase nada. Mas você é um aluno disciplinado, você é perseverante, você quer ter resultados nisso.
Aí você se determina a continuar fazendo a técnica. Aí no dia seguinte você deixa lá o seu caderno e dorme. Quando acorda naturalmente, você pega no caderno. Opa, alguma coisa melhorou, você já consegue escrever uma frase. Aí você é disciplinante, perseverante, você dorme, no terceiro dia, acorda, você já consegue escrever uma página. Aí você dorme de novo, no quarto, quinto dia, você já consegue escrever uma folha, 2, 3 folhas. E você vai começar a se impressionar. Se você fizer o que eu estou falando, deixar caderno e caneta, e criar o hábito de, ao acordar, pegar na caneta e imediatamente começar a escrever o que você sonhou, eu não dou uma semana, isso implica, ou seja, até a nossa próxima aula, se você começar a fazer isso hoje, você já vai estar escrevendo 3, 4, 5, 6 páginas do seu caderno. E a sua habilidade de começar a se recordar e no sonho começar a tomar consciência de que isso se trata de um sonho e que, portanto, você tem controle da situação, começa gradualmente a se ampliar. E se você for perseverante, eu não dou 30 dias para que os seus sonhos já se tornem projeções astrais, ou também chamados de sonhos lúcidos. Você será capaz de dominar esse fenômeno em menos de 30 dias, se você começar a exercer essa técnica muito simples, que consiste apenas em ter um caderno, caneta, do lado ali da cabeceira da cama, e ao acordar começar a anotar. Apenas isso e mais nada. E uma das coisas que você pode fazer também, porque existem vários estudos e pesquisas a respeito disso, é você conseguir acordar no segundo momento de estado alfa. Então, se você acompanhar aí no gráfico, você tem de 0 a 10 minutos o primeiro momento, depois você tem de 90 a 100 minutos o segundo momento, vamos considerar aí 1h30, e passado 1h30, você tem mais 5, 10 minutos de estado delta e ingressa novamente no estado alfa. Então, se você conseguir acordar após 2 a 3 horas após o seu estado de sonho, a capacidade de você recordar o seu sonho é muito maior, que vai gradualmente se reduzindo na medida em que o tempo passa. O melhor momento para você acordar e se recordar de seus sonhos lúcidos é entre 2h30 e 3 horas após o sonho. E como é que você vai fazer isso? Isso não são todas as pessoas que vão fazer, nem todos têm a postura de um cientista do astral, mas se você quiser levar essa técnica realmente a fundo, você coloca um despertador com uma toalha em cima, para que o som não seja muito estridente, para despertar 2h30 após você ter dormido. Pode colocar 3 horas. Se você acordar muito irritado, é porque você acordou no estado delta, então você recua um pouco o tempo. Imaginemos que você colocou para despertar em 3 horas de sono. Aí você então, se você acordou irritado e não se lembra de nada, na noite seguinte você coloca para despertar 2h45. Aí você vai acordar em alfa. Ou então você coloca para despertar 3h15. Você passa 15 minutos ou volta 15 minutos. Isso se você quiser. Porém, a experiência mostra que os sonhos mais lúcidos e os relatos de projeção astral mais consistentes são aqueles que acontecem no segundo tempo do estado alfa, do estado de sonho. E foram feitas várias experiências. Quando você acorda no primeiro momento, a sua capacidade de memória não é tão grande assim. A sua capacidade de memória ela é brilhante quando você acorda no segundo momento. Porém, vá por mim. Você não precisa fazer isso. Eu estou te passando a técnica para aqueles que querem fazer uso dessa experiência. Mas vá por minha experiência. Se você tiver a oportunidade de acordar naturalmente, você acordará em estado alfa e será capaz naturalmente num primeiro momento, de se lembrar dos seus sonhos, de num segundo momento, ser capaz de, nos sonhos, perceber que está sonhando e começar a ter controle da situação, e num terceiro momento, uma vez que você tem controle da sua situação, começará a fazer projeções astrais de uma forma, entre aspas, profissional. Será capaz de coordenar todos os eventos que estão acontecendo ali, pura e simplesmente porque você foi fiel a uma técnica que é de acordar todas as manhãs, anotar aquilo que está escrito lá. Então, este será o exercício, a tarefa de casa para esta semana. Existem algumas coisas que você deve observar, sim. Você deve ter um sono adequado,
deve dormir deixando as suas preocupações para trás, deve acalmar-se antes de dormir, ou seja, não é desliguei a televisão, já põe a cabeça na televisão, no travesseiro, não. Deve fazer uma meditação e ter horários regulares de ir para a cama, isso é muito importante. Você ter uma frequência, se uma noite você dorme 1 da madrugada, outra noite você dorme às 11 da noite, outra noite você fica até às 3 acordado, isso é péssimo para a sua experiência como projeção. Estabeleça que você vai dormir, por exemplo, todas as noites, 11 horas, 11h30, estamos no fim da palestra já, você pode daqui a pouco fazer a sua meditação, seu momento de relax e vai se deitar. E isso então será suficiente. E ter um despertador no tempo correto para as anotações. Como eu falei, se você quiser fazer experiências mais profundas, você coloca para despertar após 3 horas, após a sua hora de sono. Ou então você deixa para despertar naturalmente. Existem ainda outras coisas que eu quero falar, mas o nosso tempo já está correndo bastante, porém não posso deixar de citar as seguintes coisas. Os 2 obstáculos principais que impedem você de fazer projeção astral. O primeiro é que na projeção, de fato, como ela acontece, você muitas vezes tem a sensação de que vai morrer se não estiver no seu corpo, como foram as primeiras vezes comigo. Um susto que você leva de ver que você não está no seu próprio corpo, e esse susto, esse pavor, faz você voltar para o corpo rapidamente. Sobre esse aspecto, eu vou falar bastante na semana que vem, então fique tranquilo, porque semana que vem eu vou ensinar a fazer as projeções quando você começa a dormir e vou relatar bastante sobre isso. O segundo momento é que você fica preocupado, talvez você leu muito livro esotérico, ou muito livro de ciências ocultas, ou alguma coisa assim, e você tem medo de que ao sair do seu corpo, outros seres vão se apoderar do seu corpo, que isso é uma bobagem, isso não acontece. Basta que você... isso é um bom costume que já vem da sabedoria antiga, aquele costume antigo que seu pai, que sua mãe, que sua avó ensinava, de você rezar antes de dormir, por exemplo, né? Então você faz uma mentalização, faz uma meditação, ou solicita o auxílio dos seres espirituais que você acredita. Isso tudo é muito válido, isso é importante para que você faça seu trabalho de projeção. Então, sempre que você for deitar para dormir, a sua prece, a sua oração, a sua invocação, ou a sua solicitação para que esferas superiores ou inteligências superiores de algum plano cósmico venham em seu auxílio e protejam você e estejam contigo. E aí, cada pessoa tem o seu credo, cada pessoa tem a sua religião, cada pessoa tem o seu modo de se conectar com a espiritualidade, e aí você vai fazer isso da sua forma, ok? Mas sobre esses detalhes eu vou estar dando muita ênfase na semana que vem, quando eu vou falar sobre a projeção como técnica propriamente dita. Por hoje eu acho que é o suficiente, e como resumo, fica aí as seguintes palavras. Primeiro, você sempre faz projeção. Segundo, o problema é que você não se lembra disso. Terceiro, comece a anotar os seus sonhos imediatamente após acordar. O que vai acontecer? No primeiro momento, as lembranças vão se intensificar. No segundo momento, você vai começar a sonhar e vai começar a perceber que o sonho se trata de um sonho. No terceiro momento, uma vez que você domina essa projeção, este sonho, você começa então a realizar as suas viagens astrais, você começa a comandar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento, você é consciente de que se trata de um momento onírico, que você olha para o seu corpo e está dormindo, então você é capaz de se dirigir para qualquer lugar que você queira e interagir com qualquer pessoa que você queira. E eu confesso para você que não existe sensação melhor do que essa. De fato, é uma capacidade que qualquer pessoa pode desenvolver, e eu quero que você desenvolva essa capacidade. Quem saiba, daqui a algum tempo, a gente marque uma aula, né, no plano astral, e a gente vai estar falando dessas mesmas coisas numa esfera diferenciada. Uma pergunta aqui, o Carlos está perguntando: nas 3 primeiras horas é só lembrar? Sim. Então que fique bem claro. O que eu disse, vou até voltar àquele gráfico, que eu acho importante falar mostrando. Existem 2 formas de você fazer a técnica que eu estou dizendo. A primeira delas, como acabei de citar,
você acordar naturalmente e começar a anotar os seus sonhos. Porém, os estudiosos de projeção astral, e quando eu falo os estudiosos, eu estou me referindo a pessoas que pesquisaram com muitas outras pessoas. Eu tenho professores e autores que já fizeram pesquisas com mais de 20 mil pessoas em experiências de projeção astral. Então se faz uma coletânea de todas essas, por exemplo, 20 mil experiências e se constata que as lembranças são mais vívidas se você acorda 3 horas após ter dormido. Porém, essas são as experiências. A minha experiência pessoal me mostra que você não precisa necessariamente fazer dessa maneira. Se você tão somente permitir que o seu corpo acorde naturalmente e ao acordar você começa a registrar, em menos de 1 mês a sua habilidade projetiva já está imensamente intensificada. Então você pode fazer de um jeito ou pode fazer de outro jeito. Eu sinceramente prefiro fazer do meu jeito. Você não precisa acordar de madrugada. Mas, como aqui se trata de um curso, eu tenho uma obrigação educacional de relatar aos alunos que essa técnica existe e que isso é comentado, que isso é falado. Mas a minha experiência me mostra que não é necessário. Então você vai escolher o que é melhor para você. Ok? Francisco, dizem que dominando essa técnica, você melhora em 1/3 a qualidade de vida. Claro, sem dúvida nenhuma, porque... primeiro, porque você se liberta do trauma da morte, né? Essa talvez foi a maior conquista para mim. Quando eu fiz as minhas primeiras projeções e eu percebia comigo, eu não sou meu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu sou algo muito mais do que esse corpo. E não precisa ninguém me dizer isso, nenhum livro sagrado precisa me relatar isso, nenhum padre, nenhum mestre da espiritualidade precisa me dizer disso. Eu estou presenciando, por minha própria consciência, de que eu não sou meu próprio corpo, que eu sou algo além de meu próprio corpo. Então imagine você, porque se você não faz projeção astral ainda, você talvez precise acreditar em mim, mas imagine você, o momento em que você faz a experiência. Então, nesse momento, olha o que aconteceu. Você venceu a própria morte. Você perde esse medo. Você entende que a vida... você entende que você é imortal e que a vida não acaba nunca. Agora, cá entre nós, imagine o que essa consciência faz por você. Né? O quanto essa consciência não transforma você. E tantos outros benefícios que você colherá, que nós vamos acumulando aqui ao longo da nossa jornada. Mas esse, para mim, é o mais importante. Então, sim, a qualidade da nossa vida melhora, aquela ansiedade, aquelas crises existenciais, né? Será que vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Não, você já não tem mais crise, você começa a ver a vida numa ótica muito mais ampla, muito mais universal, muito mais cósmica, e isso realmente é fabuloso, e você vive muito melhor com essa consciência. Bom, eu vou encerrar.